Por que pessoas boas são capazes de fazer coisas terríveis? Essa pergunta nos incomoda, porque mexe com a ideia que fazemos de nós mesmos. Mas talvez o problema esteja justamente aí, em acreditar que somos sempre os mesmos, não importa o contexto. O psicólogo Philip Zimbardo se propôs a responder essa pergunta através de um experimento, o experimento de Stanford. O resultado foi tão estarrecedor que ele chamou de efeito Lúcifer, a capacidade em que situações específicas podem transformar pessoas comuns em versões que elas próprias não se reconheceriam. Não é uma teoria sobre o mal, é uma observação sobre a natureza humana, sobre como o ambiente, o grupo, a autoridade, tudo isso pode deformar a percepção do que é certo ou aceitável. E talvez o mais desconcertante não seja o que os outros são capazes de fazer, mas o que nós, em silêncio, também seríamos. Tudo começou em um porão, o subsolo do Departamento de Psicologia da Universidade de Stanford. Ali, Philip Zimbardo criou uma prisão fictícia, com celas, grades improvisadas e regras mínimas. Apenas estudantes universitários, voluntários comuns, divididos ao acaso. Metade seria prisioneiro, a outra metade guarda. Nos primeiros momentos, tudo parecia um jogo. Porém, horas depois, os guardas já impunham regras mais duras. Exigiam silêncio, determinavam punições. Do outro lado, os prisioneiros se encolhiam, baixavam a cabeça, aceitavam. O que era para durar 2 semanas precisou ser interrompido no sexto dia. A escalada de humilhações, gritos, confinamento, violência psicológica, tudo isso emergiu naturalmente, sem ordens diretas, sem necessidade de reforço. A estrutura fez o trabalho, e fez com perfeição. O que Zimbardo viu ali não foi a falha de alguns, mas o retrato de uma dinâmica muito maior, a de como a situação, e não o caráter, pode ditar o comportamento. O que aconteceu naquele porão não foi um surto individual. Foi a prova de como o ambiente tem o poder de moldar e distorcer. Não houve ordens explícitas para agir com crueldade, mas a divisão entre guardas e prisioneiros, o uniforme, os óculos escuros, a perda de nomes, substituídos por números, foram elementos sutis que começaram a correr o senso de identidade. Quanto menos humanos pareciam os outros, mais fácil se tornava ultrapassar limites. É assim que a estrutura ganha força, não gritando, mas sussurrando. Você não precisa mandar alguém ser cruel. Basta remover os freios. Basta oferecer um papel, uma função, uma desculpa. E aos poucos, o eu vai sendo substituído por algo maior, um personagem a serviço do contexto. Zimbardo chamou isso de desindividuação, quando a pessoa deixa de agir como indivíduo e começa a responder como parte de uma engrenagem. A crueldade, nesse cenário, deixa de ser uma escolha consciente e passa a ser quase uma consequência. O que o experimento de Stanford revelou é que não é preciso ser um sádico para cometer abusos. É preciso apenas estar no ambiente adequado, com incentivos certos, a estrutura certa e o silêncio dos que assistem. Isso vai muito além de um laboratório. Quando sistemas sociais, políticos ou institucionais naturalizam certas condutas, quando é assim que as coisas funcionam se torna a norma, o absurdo deixa de parecer absurdo. Historicamente, isso se repetiu inúmeras vezes, em campos de concentração, em regimes autoritários, em empresas, escolas, presídios e até dentro dos lares. A linguagem muda, a lógica muda, a moral se ajusta ao ambiente. O guarda já não vê mais um ser humano, vê um número, vê uma ameaça, ou simplesmente vê um obstáculo a ser controlado. E o mais assustador é que muitas vezes a estrutura premia esse comportamento. Recompensa quem se encaixa, quem obedece, quem não questiona. A perversidade se torna protocolo, a omissão vira política e o silêncio, conivência. Zimbardo deu nome ao que presenciou, efeito Lúcifer.
não como símbolo do mal absoluto, mas como metáfora da queda, da transformação de alguém comum em agente do sofrimento ali. E o mais importante dessa teoria não é o que ela revela sobre os outros, mas o que ela insinua sobre nós. Porque o experimento não selecionou pessoas violentas, não testou indivíduos propensos à maldade. E mesmo assim, o colapso moral aconteceu. Talvez o mais assustador seja perceber que o potencial para fazer o impensável também habita em quem não se imagina capaz. Que, sob certas pressões, certas permissões ou diante de determinadas autoridades, poderíamos cruzar linhas que hoje juramos jamais atravessar. Esse é o convite desconfortável do efeito Lúcifer. Observar não só o que o ser humano pode fazer, mas o que nós mesmos poderíamos fazer em nome da ordem, do dever ou da simples aceitação. Se é verdade que o contexto molda comportamentos, então a consciência se torna a única ferramenta real de resistência. Porque nem sempre é possível mudar o sistema, mas é possível perceber quando estamos sendo moldados por ele. A responsabilidade nesse sentido não é carregar a culpa por tudo que está errado no mundo, mas estar atento aos papéis que nos oferecem, às ordens que parecem inofensivas, ao desconforto que tentamos ignorar. Em Stanford, o experimento foi interrompido no 6º dia, não por Zimbardo, mas por alguém de fora, alguém que olhou e disse: "Isso passou dos limites." Às vezes, a voz que interrompe o ciclo não está dentro do sistema, está na margem, no olhar de quem não se deixou anestesiar. Por isso, cultivar a lucidez é um ato de coragem. Ser capaz de parar e perguntar: o que estou fazendo? Por que estou fazendo? Quem estou me tornando nisso tudo? Talvez essa seja a única maneira de evitar que estruturas invisíveis nos arrastem para versões de nós mesmos que depois não nos reconheceremos. O experimento de Zimbardo não revelou monstros, revelou pessoas. Pessoas comuns como eu e você, colocadas em um contexto que aos poucos distorceu suas percepções, suas escolhas, sua identidade. Essa talvez seja a parte mais difícil de aceitar. Não existe uma linha clara separando os bons dos maus. O que existe são contextos, pressões, silêncios, sistemas que moldam o comportamento sem que a gente perceba. E aos poucos, aquilo que parecia impensável se torna rotina. Entender isso não é justificar, é iluminar. É entender que a maldade nem sempre aparece como violência explícita. Às vezes, ela chega disfarçada de dever, de regra, de todo mundo está fazendo. E é por isso que a lucidez importa. Porque ela nos devolve a pergunta essencial: quem estou me tornando nisso tudo? O efeito Lúcifer não é uma sentença, é um alerta de que todo ser humano, inclusive nós, é capaz de muito mais, para o bem ou para o mal. Tudo depende do contexto, das escolhas, da consciência. E talvez o antídoto esteja justamente aqui, em cultivar espaços de reflexão, em interromper o automático, em perceber que, antes de apontar o dedo para o outro, precisamos olhar para as estruturas que habitamos e que também nos habitam. Não para julgar, mas para não repetir, para não aceitar cegamente, para não adormecer. Porque, no fim das contas, não é sobre monstros, é sobre humanos e sobre o que cada um de nós decide fazer com o poder que tem. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o like, porque isso me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. E se conhece alguém que se beneficiaria deste vídeo, compartilha. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada vídeo é um convite para expandir a consciência e transformar a sua realidade. Agora, se você quiser mais orientação para continuar sua jornada de autoconhecimento, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!